O nome desse vídeo é justamente isso. Uma aqui, ok. Primeiro mostrar minhas madeixas, né? 5 anos já cultivando esses cachos. Olha que lindo, gente. Ai, tô me sentindo. Gente, aconteceu uma coisa comigo ontem que me afetou um pouco. Quer dizer, muito. Porque foi uma situação muito específica. Foi uma situação que eu não esperava. Acho que aqui vai ficar melhor, né? O enquadramento. Vamos lá, vou contar a história inteira. Mas me afetou. Juro, me afetou muito. Eu tenho uma planta. A maior parte das plantas que eu cultivo são na água. Então isso é ótimo. Ai, viajei, voltei. Estão vivas. Mas eu tenho especificamente... O ônibus vai passar. Passou. Eu tenho especificamente 2 plantas na terra, que é uma espada de São Jorge e um Ora Pro Nobis, que eu amo. Eu vou falar um pouquinho do Ora Pro Nobis agora. Ora Pro Nobis é uma, como é que chama? É punk? Plank? São tipo coisas de comer não convencionais, tipo isso. Então é muito gostoso comer com franguinho, é uma delícia. Ou fazer um guisado, ou com carne moída, enfim, várias possibilidades. Mas enfim, vamos voltar pra história, Beleza, eu tenho um Ora Pro Nobis, que eu plantei em novembro? Não, tem mais tempo. Acho que eu plantei em outubro. Mas enfim, tava lá crescendo, cuidando dele. Outro ônibus, Jesus. Passou. Ok, né, gente? Plantei ele tem um tempo, alguns meses. Gente, eu pensei assim, nossa, meu Ora Pro Nobis. Voltei pra casa, olhei ele. Menina, ele tava imenso. Imenso mesmo. Num tamanhão assim que eu fiquei até assustado. Falei, meu Deus, você cresceu muito. Graças a Deus. Ok. Eu trouxe ele pro quarto. Depois eu posso colocar uma foto, talvez. Aí eu trouxe ele pro quarto pra me cuidar dele aqui dentro. Ok. E ele tava tão grande que eu consegui amarrar ele num preguinho que tem em cima do espelho. Eu tenho um espelho em cima da minha mesinha, nananã. E aí eu coloquei o Ora Pro Nobis no preguinho em cima do espelho. Pra ele crescer e continuar crescendo bem lindamente, bem bonito. Ok. Só que voltei pra casa, percebi... Ele tava do lado de fora antes, né, de trazer ele pro quarto. Aí eu percebi que eu queria cuidar dele dentro do quarto, até que dá aquela energizada no ambiente, nananã. Várias plantas. Então eu decidi cuidar dele dentro do quarto. Só que eu não tinha pratinho. A minha amiga me emprestou um pratinho que ela tem, de planta e tal. Só que o vaso era assim, e o pratinho era assim. Então, por mais que eu por mais que eu queresse cuidar dele naquele pratinho, eu não ia conseguir aguar ele tanto, jogar água nele, né? Porque ia transbordar. O vaso é assim, o pratinho é assim. Ok, vamos lá pra segunda parte da história. Aqui perto de casa tem um lugarzinho que vende pratinhos, plantinhas, nananana. Falei, é aqui mesmo. Aí eu fui lá, peguei um pratinho, exatamente do tamanho, eu até medi outro ônibus. Eu até medi ele. Gente, vocês não vão acreditar. Medi. Ali e tal. Cheguei na lojinha, falei assim, ô moço, ó, eu quero um pratinho desse tamanho aqui. Aí ela foi e arrumou pra mim. Ok. Cheguei em casa, feliz da vida, realizado, pensando assim, meu Ora Pro Nobis vai ser cuidado, ele vai crescer muito, nananã. Só felicidades. Menina, você não vai acreditar o que aconteceu. Peguei o Ora Pro Nobis, coloquei o pratinho nele. Só que eu tive que arredar um pouco, porque o outro prato que tava, eu tinha que arredar, tirar o prato antigo e colocar o prato novo. Vocês não vão acreditar o que aconteceu. Eu tenho um espelho em cima da minha mesinha. E o Ora Pro Nobis estava um pouquinho atrás do espelho, com um preguinho lá em cima. Pra ele continuar crescendo, eu amarrei uma cordinha, nananã. Quando eu arredei,
Esse Ora pro Nobis, vocês não vão acreditar. O espelho caiu em cima da minha cabeça. Tudo que tava em cima da mesinha, a maior parte, caiu. As plantas que eu tinha na água molhou tudo. Eu tinha uns papéis, a vantagem é que não era tão importantes assim. Molharam tudo. Os desenhos que eu tinha molhou também. Aí eu pensei, meu Deus, eu olho pra cima e vejo o caos que aconteceu. Aí eu fiquei sem chão, assim, pensando, meu Deus, eu olho pra cima e o espelho na minha cabeça. Aí eu respirei fundo. Foi aquele momento que o coração deu aquela acelerada. E eu olhei e falei, ufa, não quebrou nada. Não me machuquei. Tudo bem, acontece. Aí o que eu fiz depois disso? Olhei para aquela situação inteira, todos aqueles objetos, todos, né? Aqueles objetos caídos, todas as minhas plantas, a maior parte, na verdade, caídas e a água em cima das coisas que eu queria, que eu gostasse, que eu queresse. E as águas ali nos meus desenhos, eu fiquei pensando assim, gente, socorro. Aí eu fui, respirei fundo, falei, eu vou fazer uma limpeza aqui agora. Peguei a vassoura, peguei os trem tudo pra fazer uma limpeza. Fiz uma limpeza. Olhei pra cima, ele tá aqui do meu lado. Falei, como que eu vou cuidar de você pra que você continue crescendo e subindo? Aí eu amarrei uma cordinha de novo, mas eu não cometi o mesmo erro de deixar ele atrás do espelho. Eu decidi colocar ele na frente, porque aí se acontecer, a gente espera que não. A gente espera que não. Se acontecer dele cair, não vai afetar em nada. Mas aquilo me abalou. E olha que é uma coisa simples, né? Quase um acidente. Do tipo, quebrar o espelho, me machucar, ainda bem que não aconteceu. Mas aquilo me abalou tanto, mas tanto, que eu tive que levar pra terapia. E o nome desse vídeo é justamente isso. O que fazer... Deixa eu mostrar minhas madeixas. O que fazer com o desconforto? Esse é o tema do vídeo. E a resposta é, eu não sei. A resposta é, eu não sei o que fazer com o desconforto. Há algumas possibilidades de resposta, né? Para essa pergunta chave, para essa pergunta cirúrgica. Eu amo falar cirúrgica. Essa pergunta específica, peculiar, o que fazer com o desconforto? O que fazer com o desconforto? O que fazer com o desconforto? Mais uma vez, o que fazer com o desconforto? É essa reflexão que eu deixo aqui. De novo, o que fazer com o desconforto? Pra gente que é artista e que usa as emoções, os sentimentos, as vivências, a gente cria coisa nova. A gente cria, né? Pintura, desenho e tudo. Tô com raiva? Desenho. Tô triste? Desenho. Tô alegre? Desenho. Tô borocochô? Desenho. Poema, pintura, escultura. Sabe? É isso. Só que o desconforto, ele bate num lugar, ele mora num lugar do peito, assim, que a gente fica pensando, e agora? O que fazer? Essa é a pergunta que eu faço pra vocês. O que fazer com o desconforto? Porque não é confortável, não é gostosinho viver o desconforto. Não é de boa, oba-oba. Não é isso. O desconforto, ele mexe na estrutura psíquica, sabe? Ele mexe na estrutura simbólica do corpo. Ele mexe numa estrutura de um jeito, assim, que a gente fica assim, ai, eu tô incomodado. Tá desconfortável. Levei pra terapia. Usei esse rolê que aconteceu. Mas a gente fica pensando assim, e agora? O que fazer?
O que fazer com o desconforto? Jesus, o que fazer? O que a gente faz com algo desconfortável, que não é gostoso de vivenciar, de viver, de experienciar na vida terrena? O que fazer com o desconforto? Então, as 3 possíveis respostas que eu tô elaborando aqui com vocês pode ser usar o desconforto para criar uma coisa nova, pode ser uma possibilidade. Naquele momento ali, passou um filme na minha cabeça. Porque o Ora Pro Nobis, pra mim, é uma planta, cheio de olheira, né? Cheio de olheira. O Ora Pro Nobis, pra mim, outro ônibus. Gente, o ônibus passou. O Ora Pro Nobis, pra mim, é uma planta que eu amo. Na casa da minha mãe tem um Ora Pro Nobis. É uma planta que ela é gostosa de comer com coisinhas do tipo guisado, franguinho, essas coisas todas. E é uma planta que eu acho muito bonita, porque apesar de ser espinhosa, ela é suculenta, proteica, sabe? Chique. Como é que é? Plunk ou punk? Um negócio assim. Que é uma planta não convencional, comestível. Eu tenho que saber se é plunk ou punk. Mas é tipo uma vibe assim. Então, pra mim, é uma memória da casa da minha mãe. Então, pra mim, ela é muito sagrada, em todos os sentidos. Quando eu percebo que ela caiu em cima de mim, que o espelho veio junto, que as minhas outras plantas foram impactadas, que molhou muitas coisas que eu queria guardar. Eram importantes, mas dava pra fazer de novo. Às vezes desenho que eu tinha criado. E o desconforto, ele mexeu. Eu acho que esse é o ponto. O desconforto mexe na estrutura. Então, a primeira coisa é criar alguma coisa a partir do desconforto. E sentir o desconforto, né? A segunda parte de lidar com o desconforto, que eu acho, justamente vivenciar o desconforto. Não deixar pra lá, sabe? Seguir a vida. Seguir a vida do jeito que ela é, sabe? E a terceira parte que eu tô elaborando aqui, não tinha pensado sobre isso, que às vezes o desconforto, ele faz a gente mudar o caminho, ter uma nova percepção, ter uma nova direção, ter um novo olhar, sabe, pro futuro. Então é isso, criar coisa nova a partir do desconforto. Ele mexe na estrutura e tem mais um negócio que eu esqueci. Mas enfim, é isso. O vídeo de hoje é isso, o que lidar com o desconforto. Se você tem uma resposta pra isso, coloca aqui nos comentários. Obviamente, né, gente? Curte o vídeo, se inscreve no canal. Mas essa reflexão que eu trago pra vocês. O que fazer? E eu não tenho uma resposta direta, objetiva, uma resposta que vai sanar essa dúvida. Não tem. Mas é a vida. Vamos viver, né, gente? Beijo.